Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu estou de volta aqui para o nosso segundo vídeo sobre o Larry Williams. Assiste lá o primeiro, vem para esse vídeo, agora a gente vai falar sobre o primeiro setup que eu quero trazer para vocês, que é justamente como ele trabalha os preços de abertura máxima e mínima. Então vamos lá. O Larry Williams, ele tem um jeito de operar que é muito ligado à estatística, é muito ligado a setups, objetivos e conclusões que ele vai tirando fazendo muito backtest. Só que não se enganem, o Larry Williams, se você for ver as entrevistas dele, ele é um cara que ele tem uma base extremamente sólida de análise técnica. Ele não opera muitas das coisas tradicionais que a gente estuda, mas ele é um cara que ele entende muito e que ele acha que é muito relevante. Se você olha lá no Long Term Secrets for Short Term Trading, a quantidade de livros que ele cita, a quantidade de autores que ele cita é muito, muito grande. Então tomem cuidado, porque às vezes a gente foca só, a gente quer ser objetivo na prática, mas a teoria também é muito importante, tá? Então, o que eu trago para vocês aqui? Ele comenta que a característica, a distância do preço em relação ao preço de abertura é uma coisa extremamente importante. A primeira imagem, ele mostra um teste que ele fez, que ele pegou ali, qual que é a distribuição dos valores entre preço de abertura e preço de fechamento nos bonds americanos. Depois, na imagem na direita, a gente tem um gráfico ali que ele mostra que é muito interessante, que é a probabilidade de fechamentos positivos e negativos em relação a essa distância do preço de abertura, tá? A gente vai destrinchar isso aqui de uma forma um pouco mais tranquila. O que ele quer dizer? Basicamente, ele fala que o preço de abertura ele é um limite do dia que é muito interessante. Se o preço está acima do preço de abertura, significa que os compradores estão dominando o movimento. Se o preço está abaixo do preço de abertura, significa que os vendedores estão dominando o movimento. Na imagem 2.15, que a Gabi vai colocar aqui na tela, parece um pouquinho complicado, mas a gente vai conseguir entender. O eixo vertical está mostrando probabilidade e a gente tem o eixo horizontal mostrando ali a distância de abertura, né, como que está o range ali da abertura menos a mínima. E aí você vê três linhas descendentes. Uma probabilidade do fechamento do preço fechar acima da abertura, outra a probabilidade do preço também fechar acima da abertura, mas que essa distância seja maior do que $500, lembrando que ele estava falando para bonds, e o outro é do fechamento acima da abertura e dessa distância total ser equivalente a $1.000. O que a gente consegue concluir, dado esse estudo que ele fez? Ele quer dizer, quanto menor a distância do preço entre abertura e mínima, maior a probabilidade dele fechar acima da abertura, tá? Então você vê que, por exemplo, se só 20% do movimento ali, na curva lá de cima, só 20% desse movimento do dia for em relação à abertura e à mínima, você tem uma probabilidade de mais de 85% dele fechar em alta, né? Ou seja, do preço fechar acima da abertura. Depois você vai ver que essas probabilidades ela vai diminuindo conforme a distância de abertura e mínima do preço for cada vez maior. E então, assim, são probabilidades consideráveis. Até mesmo na distância de operar ali acima dele fechar numa distância de abertura e fechamento acima de $500, por exemplo, se você tem uma distância pequenininha que só representa 10% da barra entre abertura e mínima, você tem uma probabilidade mais de 40% do preço fechar acima da abertura em pelo menos $500, né, caso você compre a região de abertura. Isso aqui é muito interessante. Vamos pegar esse conceito que ele trabalhou e que ele calculou, né, justamente como se você comprasse a abertura, se o preço da distância da abertura e a mínima for pequeno, e vamos tentar trazer isso para o trade em si, e ainda que você não opere isso objetivamente, o Larry Williams ele te traz uma série de conceitos que você consegue trazer e adaptar para qualquer estilo de trade. O que ele fala? Essa estatística que ele mostrou, repetindo, quanto mais o preço se distancia da abertura, menor a probabilidade dele fechar na ponta oposta. Ou seja, se o preço ele vem muito para baixo da abertura, ele tem uma pequena probabilidade de fechar acima da abertura. Se o preço ele tem uma distância entre abertura e mínima pequena, ele tem uma probabilidade grande de fechar acima da sua abertura. Do mesmo jeito para a queda. Se o preço tem uma distância, né, se ele começa a se distanciar muito para cima da abertura, vai diminuindo a probabilidade do preço fechar abaixo da abertura. Logo,
Se o preço ele tem uma distância entre abertura e máxima muito pequena, ele tem uma probabilidade muito grande de fechar em queda. O que a gente consegue trazer para o nosso aspecto do dia a dia? O Larry Williams fala, não compre pernadas de queda muito abaixo da abertura em dias que a expectativa é de alta. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, quanto mais o preço distancia da abertura, menor a probabilidade daquele trade que você fala assim, eu vou comprar agora porque o preço vai dar um rally muito forte, vai ganhar a região de abertura e vai fechar numa alta muito grande. Então ele fala que você precisa ter muito cuidado com isso. É algo que a gente fala então da questão da tendência, de você tomar cuidado, operar contra a tendência. E quanto mais o preço firma a tendência no dia, faz mais sentido você operar a favor da tendência e não operar as reversões acreditando que o movimento inteiro vai virar. Por mais que a gente tenha uma percepção, a gente fica ancorado, né, alguns dias, mas teve um dia que o índice estava com 1,5% de alta e de repente fechou ali com 2% de queda, com 0,5% de queda. Tá bom, mas são dias raros de acontecer. Um outro ponto que ele traz que você pode trazer, que você pode aplicar no seu dia a dia, é que ele fala, se você tiver comprado e os preços caírem muito abaixo da abertura, procura sair da posição. Ou seja, imagina que você está acreditando que o movimento do dia é para cima, porque você tem um viés ali macro, você tem as notícias e tudo. E aí você está comprado. Mas você nota que o preço começa a cair muito abaixo da abertura. Cara, quanto mais ele cair abaixo da abertura, menor a probabilidade do seu trade dar certo. Um terceiro ponto que ele fala, e aí é análogo ao primeiro, é não tente vender grandes rallies de preço acima da abertura quando você espera dias de queda. Ou seja, se você está com uma expectativa de queda, o preço ele dá um setup ali de venda num contra-tendência. Se esse movimento começa a se distanciar muito da abertura, não vale a pena você manter a posição, né? Enfim, ou melhor, você pegar esses sinais de venda acreditando que a tendência toda vai reverter. E o quarto ponto é que se você tiver vendido e o preço faz um rally muito acima do preço de abertura, não faz sentido você manter a sua posição, porque quanto mais ele se distanciar do preço de abertura, menor a probabilidade dele fechar na ponta contrária. Então, olha isso que legal, né? É interessante, mostra pra gente a questão de você operar a tendência e também de você entender como que é o jogo de probabilidades do mercado. O que eu quero trazer aqui para vocês é que, assim, não procurem operar exatamente esses setups do Larry Williams nesse sentido, mas tentem entender a lógica que ele faz, que ele tem, em simplesmente testar as coisas que na cabeça dele fazem sentido. Então, se você acredita que, eu não acredito que o índice suba mais do que 2% na média dos dias. Vai lá e testa isso. Às vezes você vai testar isso não para você criar um setup, mas para você criar uma confiança naquelas ideias que você tem sobre o mercado. Então, acho que esse conceito aqui é muito interessante, né? O conceito ali do preço da abertura em relação à mínima e abertura em relação à máxima e como que ele trabalha essas probabilidades. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo de uma série de 4 vídeos exclusivos sobre o Larry Williams. A gente comentou sobre como ele trabalha a relação das probabilidades do preço de abertura, mínima, e tá muito legal, espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado que ainda faltam alguns setups aí pra gente poder comentar nos próximos vídeos.